Tem muito fotógrafo que detesta dias nublados. Eles preferem aquele dia sem nuvem nenhuma para fazer as fotos dele. Mas não é o meu caso e eu quero te mostrar aqui várias maneiras de como tu pode fazer fotos até melhores em dias nublados. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, que é o método onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida, independente do nível que tu se encontra. Então, se tu gostar desse conteúdo, depois dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para o Método 20 de Fotografia. Agora, vamos lá para o conteúdo. Bom, como eu já te falei, os dias nublados, eles têm oportunidades incríveis para a gente fazer as mais belas fotografias. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Steve McCurry, e ele tem uma frase, na verdade não só dele, mas vários fotógrafos fazem isso, que eles gostam tanto do dia nublado, que eles só fotografam em dias nublados. Se o sol tá a pino lá, ele nem sai para fotografar. Agora, se choveu e ele tá num dia nublado, ele tá lá na rua fotografando. E o portfólio, as fotos dele ficam muito legais e a gente vai mostrar como que a gente pode fazer isso também na nossa fotografia. Então dá uma olhada aqui nessas fotos, vamos começar por retrato, por exemplo, que a gente tem a luz direta, né, que seria um sol, que seria um dia sem nuvem nenhuma, e um retrato com a luz em dias nublados. Dá uma olhada, olha a diferença entre essas fotos. Então, qual é a diferença de dias nublados para fotografia? É que o dia nublado, ele fornece, uma das coisas que ele faz é fornecer uma luz difusa, ou seja, é uma luz mais suave, que a gente não vai ter sombras muito duras e nem contrastes muito acentuados, a gente tem uma iluminação mais homogênea pela foto, tá? E isso, para alguns tipos de fotografias, é exatamente o que a gente precisa. Pode ser retratos, pode ser fotografia de comida, pode ser fotografia de rua, pode ser fotografia documental, tudo isso aí é bem beneficiado por esse tipo de condição. Mas não te engana quando eu falo que a foto não tem contraste. Tu consegue realmente extrair muito contraste, tirar muita saturação e umas cores belíssimas em dias nublados, tá? Principalmente logo depois de uma chuva, porque normalmente depois de chover fica tudo meio molhado, tudo meio reflexivo, certo? Então a gente tem uma saturação maior das cores, as cores elas ficam mais vivas, por incrível que pareça, em dias nublados, mas principalmente depois da chuva. Então, toda vez que chove, eu tento sair para fotografar, principalmente lugares que tenham cores, lugares que tenham natureza, seja flores, seja folhas, ou seja arquiteturas também que tenham superfícies coloridas, tudo isso aí fica mais chamativo nesse tipo de ambiente, de clima. E já que a gente está falando de chuva, certo? Logo depois da chuva também, a gente tem a chance de fotografar muitos reflexos, porque na cidade, principalmente, né, a gente fica com aquelas poças d'água, onde a gente consegue utilizar exatamente como um espelho na fotografia. E tu pode fazer fotografias de arquitetura com isso, fotografias de retratos, fotografias de rua. É muito utilizado essas poças e os reflexos. Então, as fotografias mais famosas do Henri Cartier-Bresson, que é um fotógrafo bem famoso de rua, ele utiliza muito essas poças d'água para criar imagens diferentes do que a gente está acostumada no dia a dia, certo? E isso transparece muito na fotografia dele. E tu pode usar também para qualquer gênero esses reflexos e esses espelhos d'água. Outra maneira da gente tirar vantagem do dia nublado é que ele te fornece o plano de fundo perfeito, se tu quer eliminar as distrações. Então, tu vai ter, basicamente, imagina aqui atrás de mim, sendo um plano sem textura nenhuma, certo? Isso para retrato funciona muito bem. Se tu vai fotografar objetos singulares, também funciona muito bem. Fotografias mais minimalistas também, elas se beneficiam muito disso. E um fotógrafo que utiliza muito esse tipo de ambiente para fazer as fotografias dele é o Michael Kena, tá?
e também a Nina Papiorek. Ela é uma fotógrafa alemã, se eu não me engano, e são estilos mais minimalistas, tá? Mas que chamam muita atenção e fica muito legal em dias nublados. Funciona muito bem nesse tipo de ambiente também. Outra maneira de usar o céu nublado à tua disposição, e principalmente depois de uma chuva, é que tu pode fazer fotografias macro muito legais, tá? Principalmente de folhas que a gente tem ainda aquelas gotas d'água, ou de janelas que tenham também gotas d'água, ou animais que estejam um pouco úmidos ainda, meio molhados, ou qualquer superfície, qualquer textura que esteja meio molhada, ela vai realçar essa textura, certo? Então a gente consegue chegar bem perto e tirar essa fotografia com textura, essa fotografia macro. E de novo, tu não precisa esperar pela luz perfeita para fazer essa fotografia, porque o dia nublado tu tem basicamente a mesma luz do nascer do sol até o pôr do sol, ela não muda, certo? Então tu vai lá, configura a tua câmera de uma vez só e depois tu sai a fotografar o que tu quiser. Eu gosto muito de fotografar nessas condições também por esse motivo. E já que a gente está falando de regulagem, talvez no dia nublado, por ter essa camada, né, de nuvens entre o sol e a nossa fotografia, tu precise aumentar um pouco o ISO da tua câmera, tá? Então, normalmente em dias nublados eu fotografo com ISO 400, 800, 1600, dependendo do quão nublado está e a condição da luz, né? Mas é importante a gente subir um pouquinho o ISO para manter a velocidade do obturador um pouco mais alta também e a gente fazer essas fotografias que a gente falou, para congelar o movimento. E é muito uma questão de câmera para câmera, então talvez eu use o ISO 800, mas na tua câmera tu possa usar o ISO 400 e já funcione, né? Ou tu precisa usar o ISO 1600, então tem muito essa questão de teste para ver o que tu vai precisar. Mas só de tu regular uma vez a câmera e sair para fotografar o dia inteiro, já vale tu aguardar o dia nublado para fotografar. E eu diria que o meu portfólio de fotografia ele é composto por mais de metade das fotos em dias nublados, de tanto que eu gosto dessa condição para fotografar. Então, depois, na pós-produção, tu pode realmente, como eu falei, colocar um pouco mais de contraste, caso fique com pouco contraste a tua fotografia, ou tu pode puxar um pouco mais as cores, aumentar a saturação. A fotografia em dias nublados, ela te permite isso, tá? Ela não fica muito estourada, a câmera não tem dificuldades em registrar todos os detalhes, todos os dados da cena, então é benéfico até para câmeras mais de entrada, para câmeras mais simples, as fotos acabam ficando mais niveladas, digamos assim. E esse foi um vídeo para te encorajar a fotografar em várias condições, mas principalmente a condição nublado, né? E lá no Método 20 eu te ensino a como tu fotografar com perfeição em dias nublados, a como tu fotografar também não só em dias nublados, mas dias ensolarados, dias chuvosos, noturnos, né? Fotografias noturnas, todas as condições climáticas eu te mostro lá como que tu pode fazer para extrair o melhor daquela condição e fazer sempre a melhor fotografia, tá? Então fica aí o convite para tu clicar no link aqui da descrição e dar uma olhada no que o Método 20 tem para oferecer. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!